Aproveitando o timing atual, e até a primeira sugestão que eu deixei na última já faz um tempo, mas na última caixinha, não de perguntas, mas de sugestões, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre basicamente nutrição para secar, porque é importante a gente quebrar, não diria que alguns mitos, né? Mas algumas limitações, principalmente no sentido da galera achar, né? A maioria dos casos que é uma coisa muito difícil, quando na verdade não é. Já bota em mente o seguinte: secar não é difícil. É meio que uma questão de tempo, né? E não se emocionar. Difícil é construir músculo. Não exatamente volume, mas músculo, tecido, carne de fato, fibra, né? Enfim, não edema ou residual. Isso é o difícil, mas não vamos fugir ao tema. Vamos direto ao ponto: nutrição para secar. E eu quero destrinchar um pouco mais sobre isso. Mas para a gente começar a introdução, tendo coisa, a base, como já cansamos de saber, você já deve ter batido com isso, é um déficit calórico. Sempre com... Ok, a base é o déficit calórico. Como fazer esse déficit calórico? Entenda o conceito dele. Déficit calórico, tu basicamente precisa terminar o dia, ou seja, a cada 24 horas. Eu particularmente gosto de considerar um período maior, uma semana, porque tu tem mais liberdade dentro da dieta. Mas para a gente manter simples, tu precisa terminar cada dia no negativo. Tu ou gasta mais do que consome, ou tu come menos do que tu precisa. E é bem diferente esse conceito. Então, qual é o bizu? Qual é o segredo aqui? É tu fazer o menor déficit efetivo. Para tu fazer isso, tu não precisa acochar muito da tua dieta se tu é uma pessoa ativa. Se tu treina e tu faz cardio com uma frequência alta, com intensidade alta. Principalmente o fator da intensidade, vai ser obrigatório que tu tenha uma dieta com oferta boa de alimentos. Então fica até contraprodutivo tu tirar muita comida da dieta. Então basta tirar um pouco e manter o gasto moderado para alto, para não comprometer tua recuperação. Então vamos, até consigo te passar alguns números, certo? Isso jamais vai ser uma consultoria individualizada, mas para tu ter um ponto de partida. A ideia aqui não é segurar conhecimento, certo? E olha que isso aqui é o conteúdo do gratuito. Enfim, vamos lá. Eu acredito para a grande maioria das pessoas, né? Eu vou ter que generalizar aqui, uma vez que nós estamos nos stories no Instagram. Bom, algo ali entre 300 e 400 calorias por dia é plenamente razoável, plenamente sustentável, né? Se você for homem, pode jogar mais para 400. Se você for mulher, pode jogar mais para 300. Ponto. Basta tirar isso da dieta. Inclusive, digo mais, até o final do seu cut. Estamos isolando o quesito preparação, mas até o final do cut, tu pode facilmente sustentar esse déficit e ir mexendo só na questão do cardio. Então, começa com um déficit razoável, que não vai ser tão penoso, talvez até 200 calorias. Mas vamos colocar 300 a 400. E começa com um cardio mínimo também, algo em torno de 40, 45 minutos por dia. E vai modulando isso para mais e para menos. Sim. Então beleza, tu colocou um déficit pequeno, diário, que ele vai fazer diferença quando tu fechar o pacote da semana. Ah, eu tirei 300 calorias no dia, vezes 7, foram embora 2.100, certo? Mas o que tu vai gastar nesse cardio? Cardio de menos, tu vai precisar acochar mais da dieta. Isso no contexto de um cut. No off, no bulk, ele já entra por outra finalidade que não envolve calorias, certo? Mas no quesito aqui do cut, para secar, o cardio vai te ajudar a não pesar muito na dieta. Só que cardio demais vai comprometer tua recuperação do treino. Uma vez que, por mais que seja leve, tu está com algum déficit calórico. Então ela já não vai estar otimizada. Mas não precisa estar ruim. É imperativo que tu esteja treinando bem, certo? Então começa com um déficit leve, um cardio leve e vai aumentando um pouco dos dois. Eu não vejo necessidade, isso até a nível atleta, né? Salvo exceções, eu não vejo necessidade de você abrir um déficit diário de mais de 700 calorias. Até pro cara que tá hormonizado, certo? Tem outras maneiras de esticar essa preparação dele, certo? Ponto, dá pra tu ir até aí. Assim como no cardio, se tu vai começar com cerca de 40 minutos por dia, digamos, o mínimo ali, que fica interessante, não vejo necessidade de tu estourar e passar de 1 hora por dia. Ponto. É tão simples, é tão, assim, de certa forma fácil como parece? É, exatamente. Bota 300 calorias de déficit em cima da tua dieta, em cima da tua norma calórica, do teu basal. Começa fazendo 40 minutos de cardio por dia. Se tu respeitar isso, com toda certeza tu vai secar. E aí a cada 2, 3, 4 semanas, 2 realmente é muito pouco. A cada 4, 6 semanas que seja, tu vai aumentando um pouquinho de cada. Ponto. E faz isso por 3, 4 meses. Tu vai secar, certo? Estimulantes, hormônios, isso aí já seria no contexto de preparação ou no final do cut, quando cai à disposição e ou você já está seco. O brilho da parte farmacológica é quando tu já está bem e não para uma compensação, e não para compensar um erro. É simplesmente isso. E aí tem um último ponto que a gente precisa tratar, que são os refeeds, são importantes.
quando e como a gente vai usar estimulantes, e aí a gente tem todo um leque de estimulantes que vai desde uma cafeína até um clenbuterol tireoidianos, certo? Então a ideia aqui não é destrinchar um por um, mas eu vou englobar todos aqui e vamos chamar de estimulantes, certo? Basicamente tu vai utilizar quando tu estiver tendo uma queda de rendimento, não necessariamente performance, porque estimulante muitas vezes mais atrapalha do que ajuda com a performance, com a recuperação. Mas assim, tu tá sentindo muita fome, estimulante ajuda a cortar a fome, certo? Tu tá sentindo indisposto, cognitivo tá ruim, tá ficando meio zumbizão, estimulante pode ajudar. De novo, o mínimo, se tu superdosar, tu vai ficar pior ainda, eu lhe garanto isso. Em alguns momentos pontuais da preparação, eu acabei pesando mais a mão no estimulante e o preço foi caro, ao ponto que eu voltei e o físico continuou enxugando. E a performance melhorou, a recuperação melhorou. Então estimulante a gente volta à regra do mínimo efetivo. Tipo, 200mg de cafeína, 10mg de ioimbina, é realmente só isso. Quando tu já tá bem, isso já faz a mágica. Por último, o bendito refeed. Aqui fica mais complicado, vou passar os números, certo? Uma diretriz geralzona. Lembra, aqui é o gratuito. O pago é diretamente comigo, deixa que eu quebro a cabeça pra ti. Mas vamos lá. Aqui seria a parte mais individual de todas, porque literalmente você precisa ter o feeling do físico. Se você estiver inseguro quanto ao refeed, simplesmente tira ali uma vez por semana para tu comer umas besteiras e pronto, certo? Mas pra gente ser mais técnico, uma vez que ele muitas das vezes é necessário. Qual é o intuito desse refeed? É tu manter teu metabolismo sempre em alta, tua recuperação sempre alta, tua performance sempre alta. Tu sustentar um déficit por muito tempo, claro que sendo um déficit leve, isso vai demorar mais para acontecer. Mas o fato de tu estar sustentando e girando em déficit por muito tempo, tu pode ter alguma queda desses fatores. E aí que a gente entra com o refeed. Refeed é feito principalmente à base de carboidrato. Existe o conceito do fat load, mas ele é meio que um acréscimo ao carboidrato, um acréscimo ao refeed. Não quero complicar, fiquemos no refeed de fato, certo? Ele é feito com carboidrato. Carboidrato limpo ou sujo? Limpo. Tu poderia fazer um dia de carbo alto, que é basicamente o quê? Tu aumentar algumas refeições, tu aumentar o pré-treino, tu aumentar o pós-treino. Vai depender do que tu quer com isso. Tá faltando recuperação? Tu pode jogar mais carbo no pós-treino, sei lá, bota o dobro do carboidrato daquela refeição, certo? Tá perdendo performance? Então aumenta ali as 2 refeições antes do treino, não o pré-treino em si, né? Mas tem a refeição pré-treino, as 2 antes dela. Tu aumenta a quantidade de carbo, tu pode dobrar o carbo dessas refeições. Isso já enquadraria como um dia de carbo alto. E a gente tem um refeedzão sujo, que é o que a gente quer, afinal de contas, certo? De maneira bem geral, tu não pode com esse refeed matar todo o teu déficit da semana. Voltemos ao exemplo inicial. Se o sujeito colocou 300 calorias de déficit por dia, em uma semana ele abriu um déficit de 2.100 via dieta, mais o que ele vai gastar no cardio. Tu só não pode estourar todo esse déficit comendo loucamente. Fechou? Em números, o geralzão. O que eu posso passar como orientação geral? Novamente, como que eu gosto de fazer? Quase sempre, novamente, de maneira geral, você colocar ali algo 40 a 60% das calorias totais da sua dieta, do dia, certo? Na verdade, tu pode pegar até da semana, para ser um senhor refeed, né? Já que a gente tá falando do refeed sujo. Então, tu pode pegar 40 a 60% do total calórico da semana e colocar isso tudo de carboidrato sujo, com algum sódio também presente. É interessante subir o sódio porque ele vai segurar a água, quando feito da maneira certa, dentro da musculatura. Esse é um fator que vai favorecer a recuperação muscular, certo? 40 a 60% das calorias totais da dieta da semana, mais ou menos a cada 7, 10 ou 14 dias. Isso vai depender de como está o físico, certo? Precisa ter um olho clínico para isso. Por isso que eu disse que essa parte é muito específica. Tranquilo? De maneira geral, é o que eu posso passar para você. E para a gente finalizar o raciocínio, o principal fator é o tempo. Você ganha, você seca no tempo. Então, não programe um cut, um período para secar de 1, 2 meses, é muito pouco, para não dizer que é ineficiente. Existe um limite para essa oxidação de gordura, entendeu? É diferente tu fazer, digamos, 7 dias com um déficit de 100 calorias para um dia com um déficit de 700. É bem diferente. Não dá para resumir na matemática, certo? Não vai bater ali com a fisiologia, com a bioquímica. Então, é uma coisa que é muito mais interessante tu ganhar no tempo, porque tu simplesmente sofre menos, chega mais longe e vai ter um resultado muito melhor. Fora que quando é aquele cut esticado, aquele atleta que tá atrasado, aquele cut sofrido, que o cara, enfim, quer o resultado rápido, não fica a mesma coisa. Fica aquele físico surrado, fica aquele físico flat, que a gente chama murcho. Isso é notável quando você acelera demais e passa do ponto. Então assim, separe pelo menos 3 meses. O ideal seria 4, 5. E você fica absolutamente seco. Fechou?
Por fim, quero só ressaltar que tudo que eu falei muito provavelmente não vai, dá para pegar como base, mas não vai ser aplicado a casos patológicos. O sujeito tá com quadro de obesidade, um sobrepeso já quase entrando na obesidade, tá às vezes com algum quadro psiquiátrico, né? Então vai ficar mais difícil ele sustentar isso por muito tempo. Tá com síndrome metabólica, diabetes, enfim, para cenários, para quadros patológicos, a abordagem é diferente. A abordagem, ao meu ver, certo? Necessariamente tem que ser multidisciplinar. No mínimo do mínimo, essa pessoa vai precisar de um nutricionista, de um treinador, de um médico e muito provavelmente de um psicólogo também, né? Isso, ao meu ver, isso seria a equipe básica. Eu sei que vai envolver investimento, tempo, enfim, mas a gente está falando de um quadro patológico, então fica mais difícil passar uma estimativa de tempo. Até quero aproveitar para fazer a ponte aqui e marcar meu amigo Dr. João, porque ele é quem eu conheço melhor de especialista em emagrecimento. Então, faço questão de fazer